Saúde e cuidado com o coração nos treinos na academia. Treinar faz bem para a saúde, mas será que todo mundo está realmente preparado para a intensidade dos exercícios? Hoje aqui no canal nós vamos falar sobre o coração, performance, prevenção e cuidados. E isso vai ser esclarecido pelo Dr. Rafael Santoro, cardiologista. Vai ser um bate-papo muito interessante para que a gente tenha esse cuidado com a saúde do coração. Peço que vocês fiquem com a gente aqui no canal e a gente já volta logo depois da nossa vinheta. E estamos de volta aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos ao canal que mais fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E hoje falando um pouquinho sobre a saúde do coração com o Dr. Rafael Santoro. Tudo bom, doutor? Bem, Marco. Tudo certo. Fala um pouquinho pra gente, doutor, sobre a sua carreira na medicina, na cardiologia. Fala pro nosso pessoal aqui um pouquinho. Bom, então eu tenho aí 20 anos de formado já. A minha formação é em cirurgia cardiovascular. É uma residência bem trabalhosa. A gente tem 5 anos de formação em cirurgia, né? Sim. E durante a formação de cirurgia, a gente acaba tendo muito contato com cardiologia. Sim. Então, para a gente exercer a função de cirurgião cardíaco, a gente tem que saber muito de cardiologia. Sim. E durante o decorrer da minha vida de cirurgião, eu acabei envolvendo bastante com a questão esportiva, Sim. por uma questão de gosto próprio, Sim. né? E acabei fazendo algumas especializações em cima disso. Eu fiz uma subespecialidade dentro da cirurgia, que é a parte de transplante. Maravilha. Né? Porém, eu também fiz algumas subespecializações da parte de medicina esportiva, que é a medicina voltada para o bem-estar e qualidade e para o esporte. Perfeito. Seja ele na questão de performance ou até mesmo na questão de prevenção. Sim, sim. Né? Então, são 20 anos de formação aí. Certo. E o doutor cuida muito da saúde. É um atleta, né, doutor? Já fui um atleta. Já competiu fisiculturismo e por isso está aqui no nosso canal, para passar um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência de vida para a gente aqui. Doutor, muita gente começa a treinar buscando saúde e estética. Mas qual é a importância de avaliar o coração antes de iniciar uma rotina de treino? Isso. Assim, a grande maioria das pessoas, ela vai ter o início de um treinamento, quer seja ele assim, de um esporte coletivo, futebol, vôlei e tudo mais, na fase da infância, na grande maioria das vezes, vai ter muito pouco problema. Né? Mas, hoje em dia, existe uma gama muito grande de situações que a gente consegue prever com muita antecedência. Sim. Né? Arritmias, né? Doenças de malformação congênita e tudo mais, a gente consegue prever com muita tranquilidade e exames de pouca invasibilidade. Certo. Então, e a medicina moderna hoje, ela consegue minimizar danos que pode ser assim, catastróficos. Né? Então, se a gente for pensar de uma maneira geral, as crianças, elas não têm a necessidade de uma investigação cardiológica no início da sua fase de aprendizagem, fase de esporte coletivo, lúdico e tudo mais. Agora, se a gente for pensar numa pessoa que vai começar um esporte depois de uma certa idade, de sedentária a uma pessoa que vai iniciar um esporte, é importante fazer uma avaliação cardiológica. Certo. Né? Algumas doenças, elas podem estar assim, mascaradas por conta de... a pessoa não leva em consideração sintomas e tudo mais, então é importante ter uma avaliação mais pormenorizada. Eu recomendo que a partir dos 40 anos, todo paciente ou todo esportista que vai iniciar uma atividade esportiva faça uma avaliação cardiológica. Certo. Né? Então é por aí. É importante. E essa avaliação, doutor, ela é importante para as pessoas que querem fazer atividade física ou as pessoas que também não fazem atividade física também nessa idade? Também, é importante. Os sintomas cardiológicos eles podem variar de nada né, até falta de ar, arritmia, dor no peito. Então são sintomas que muitas vezes as pessoas negligenciam. Sim. Então, se a pessoa não tem nenhum tipo desses sintomas e vai iniciar uma atividade física, bacana. A partir dos 40 anos é interessante fazer uma avaliação. Sim. Ou se a pessoa não vai, mesmo não tendo o intuito de iniciar uma atividade física, mas a partir dos 40 anos começa a acender uma luz de eu preciso me cuidar da parte cardiovascular. Exatamente. Certo. Doutor, e muitas vezes as pessoas, como você disse mesmo, aparentemente saudáveis,
não tem nenhum problema, aparentemente não tem nenhum Exato. problema, e durante a atividade física acaba tendo maus súbitos, arritmias e outros. Quais os sinais que tem que ter atenção? Então, um dos mais comuns é o início da pessoa ter, mais comum talvez seja a hipotensão. Certo. A hipotensão, às vezes o paciente começa a sentir formigamento nas mãos, sudorese, a mão fica gelada, dá aquela sensação de fraqueza e tudo mais. É muito comum no início das atividades, né? Ou pessoas que aumentam a sua carga de exercício, ou mudam o horário de treinamento. Sim. Aí a pessoa sente essa dificuldade de manter a pressão. Muitas vezes isso torna-se uma coisa assim perigosa, porque a pessoa pode desmaiar, pode cair, bater a cabeça e tudo mais. Então a hipotensão talvez seja um sintoma mais comum durante o início ou na otimização de performance. Certo. Né? Outros sintomas que são muito comuns é uma taquicardia, né, na qual a gente percebe uma taquicardia excedente do normal. Certo. Toda atividade física vai demandar um aumento da demanda cardíaca. Sim. E isso faz com que o coração aumente a velocidade de batimento e tudo mais. Porém, e se isso ultrapassar um certo limite, a gente pode estar levando dano. Sim. O coração, grosseiramente, é uma bomba. E se ele bater numa velocidade acima do que a gente consegue dizer que é normal, ele não vai ter débito cardíaco. Então isso é importante a gente avaliar. Então a taquicardia excessiva, né? Ou às vezes o contrário. A pessoa, ao desenvolver uma atividade física, ela tem uma pressão muito alta. É muito comum nos pacientes que fazem powerlift, levantamento de peso, ou às vezes durante atleta que está fazendo uma atividade isométrica muito intensa, jiu-jitsu, a pessoa fica fazendo uma pressão muito grande, né? Então isso são sinais que a gente tem que levar atenção. Uma pressão alta ou muito alta ou baixa, arritmia, né? E hipotensão. Certo. Então, e aí os treinadores, as pessoas que acompanham esse indivíduo, aí, elas têm que estar alerta. Exatamente. Aí vai o feeling do treinador. A formação da educação física já tem esse intuito, né? Então, às vezes, a pessoa começa a dar aquela tonteada, a pessoa começa a ficar com a mão gelada, palidez cutânea. Isso aí já é um sintoma que ou diminui a intensidade, ou dá um tempo, dá uma pausa, né? Porque isso pode gerar um sintoma maior, às vezes uma bradiarritmia ou uma arritmia que pode ser até fatal. E muitas vezes as pessoas confundem ter uma hipoglicemia com um mal súbito. Exatamente. A hipoglicemia é um outro questão, né? Muitas vezes tem gente que tem o costume de treinar em jejum e tudo mais, mas a hipoglicemia também é uma causa gravíssima que pode gerar danos irreversíveis, inclusive, durante o treino, ou até mesmo sem ser durante o treino, mas tem que ser observado também. Então, a prática da atividade física em jejum é muito bacana, tem suas indicações e tudo mais, porém, a gente tem que ficar atento com essas situações. Apresentou sintoma em vigência de uma hipoglicemia, tem que estar alerta. Perfeito. Doutor, e o uso, que hoje está muito comum, as pessoas utilizarem energéticos, pré-treino, vasodilatadores e até mesmo estimuladores sexuais para treinamento. Exato. Isso sem prescrição, né? Sem prescrição. Que é muito complicado. Merece uma atenção especial. Muito. O uso de substâncias para otimização de performance vem de longa data, né? Passou desde o início da década de 70, 80, tiveram no início, assim, uma questão muito grande nas Olimpíadas de 84. Enfim, essa época foi uma fase áurea, digamos assim, do início do doping. E as pessoas estão confundindo algumas situações hoje que é muito importante. Vamos começar com os dos energéticos. O energético é considerado uma bebida com alta quantidade de cafeína. A cafeína é um precursor da taquicardia. Então, pode gerar uma taquicardia importante. A quantidade de cafeína de pessoa para pessoa depende. Tem gente que tem uma tolerância maior, uma tolerância menor, mas maiores quantidades de cafeína podem gerar arritmia cardíaca. Né? Esse é um dos efeitos dos energéticos. É lógico que existe o efeito de você ter uma certa otimização de performance, porque você tem uma estimulação a mais, porém, tem que ter um cuidado, um feeling significativo para a gente não ultrapassar o benefício do risco. Né? Eu já tive paciente que usa 10
latas de energético por Sim. dia. Isso está muito comum entre os jovens, né, doutor? Exatamente. Utilizando muito tempo esse problema, né? Muito. Aí, além da pessoa não atingir uma performance adequada, porque não é o energético que vai fazer a performance mudar, ela vai ter problema para a recuperação. Certo. Então, ela não tem um sono adequado em virtude disso daí, né? Ela não vai ter assim, uma recuperação adequada que vai fazer com que não tenha uma performance otimizada. Rendimento legal. Outra situação que é muito comum, mas assim, isso já entra num nível, né, um pouquinho maior de, digamos assim, de abuso, que são os estimulantes sexuais. Na verdade, são vasodilatadores. Essas medicações, elas inibem uma enzima que faz com que ocorra a vasoconstrição. Então, eles o vaso permanece vasodilatado. Certo. A ideia é de que a vasodilatação aumente o fluxo sanguíneo e aumente a performance muscular. Não existem estudos robustos que mostram que o uso dos vasodilatadores aí aumente a performance a ponto de ter um aumento do fluxo, de ter um aumento de performance. Certo. Né? Agora, existe um risco frente a isso daí. A vasodilatação, como o próprio nome diz, ela permeia o vaso de uma maneira diferente. Ela faz com que a permeabilidade do vaso fique diferente. E isso pode ocorrer em uma pessoa que tem uma fragilidade capilar, e isso pode ocorrer a formação de aneurisma, pode ocorrer eventos isquêmicos cerebrais, pode ocorrer eventos hemorrágicos cerebrais. Isso é muito sério, né? Muito sério, de causas assim, catastróficas. Sim. Diminuindo, traçando em miúdos, hemorragia cerebral, né? Infarto agudo do miocárdio, né? Então, catastrófico. Sim. Né? E talvez, muitas vezes, isso acontece dentro das academias por conta desse uso excessivo, né? Assim, por experiência pessoal, quase um paciente por semana chega por complicação, chega em ambiente controlado de UTI por complicação desse tipo de situação. Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, principalmente os jovens, que eu vejo muito dentro da academia, os jovens com latas e latas de energético, achando que vão virar super-homem ali, e está completamente errado, né? Completamente. A performance de um atleta, de um indivíduo, ela depende não só de uma situação de energético. Na verdade, a performance ela depende de muito tempo de treinamento, uma adequação de dieta, treino, né? Então é uma caminhada. Não existe caminhada curta, não existe atalho. E até mesmo o jovem, que ele está completamente saudável e tem energia, acredito que não tem necessidade dele colocar mais alguma coisa para ter resultados. Precisa treinar com vontade. Comer, treinar e esperar que as coisas vão acontecendo naturalmente. Exatamente. Doutor, e o uso de anabolizantes? Que também parece que agora virou febre e as pessoas estão tratando, entre aspas, como normal. É normal, toma alguma coisa, é normal. Uma coisa que assim, me espanta falar, eu sou natural, eu sou hormonizado. Isso não é natural, isso não é normal. O uso de esteroides anabolizantes também tem um passado muito assim, rico em virtude de Olimpíada, em virtude de Guerra Fria e tudo mais. E isso foi tornando-se recorrente, por quê? Porque a maioria dos ídolos de cinema, né, Schwarzenegger, Stallone, né, enfim, todos eles tinham corpos extremamente anabolizados, o uso de muita substância esteroide. E isso tornou uma coisa que, assim, formou-se uma concepção de que a pessoa tem que ter um corpo daquele jeito para ser aceito, né? Agora, isso tem uma implicabilidade muito grande, né? Vou entrar num termo que é um pouco recorrente, também é um termo errado, o uso do termo reposição hormonal. Que também é um termo errado. Não existe esse termo reposição, existe uma terapia hormonal. Certo. Essa terapia hormonal é utilizada formalmente para quem tem sintomas, né, para quem existem doenças na qual as pessoas precisam repor hormônios. Né? Isso é uma coisa formal, isso é uma coisa de saúde mesmo, necessidade. Científica, né? Foi criado um termo de reposição hormonal para algumas situações nas quais o paciente apresentava uma baixa de hormônio em virtude de algum problema, seja ele temporário ou definitivo, na qual a pessoa precisava usar. Certo. O ser humano adulto, ele é programado geneticamente para existir, para ter uma queda hormonal. É normal, né? Não tem sentido um ser humano de 75 anos, por exemplo, ter um nível de testosterona tão alto quanto um jovem de 25. Então é natural que ocorra
A vida moderna impôs para a sociedade situações na qual o homem aumentou o tempo de trabalho, aumentou o tempo de otimização de suas atividades laborativas e cognitivas. Então, isso impôs com que, muitas vezes, a pessoa fala, eu tenho 50 anos, mas eu quero fazer isso. Sim. Então, a pessoa não tem o ânimo necessário para fazer aquilo, creditou-se isso à queda hormonal. Sim. Então, inventaram esse termo. Mas não é reposição, é uma terapia hormonal. A terapia de reposição são casos específicos na qual existe necessidade por uma disfunção orgânica. Sim, patológico. Patológico. Né? Entrou-se aí num nível dos atletas. Certo. Né? Então, os atletas, por questão realmente física, uma necessidade de aumentar a massa muscular com substrato anabólico. Sim. O anabolizante, ele entrou numa zona hoje muito crítica. Detalhe, nós temos 2 drogas assim, no Brasil que elas são autorizadas para ser vendidas de uma maneira legal. Certo. As outras maiorias são assim, importadas de uma maneira irregular. Então não se sabe nem exatamente o que é feito. Sim. Então existe um dano nisso muito grande. Se a gente falar em dano, a gente pode falar em danos temporários ou definitivos. Sim. Os danos temporários eles podem ser desde uma arritmia por conta de um excesso de hormônio, uma hipertrofia miocárdica, pode ser um dano rapidinho, você desenvolveu uma hipertrofia ventricular na qual isso pode ser reversível por um certo período, certo. Né? Pode gerar alterações de humor que são muito graves. E bem comum. Muito graves. Às vezes as pessoas não tratam isso de uma maneira assim, de tão importância. Tá estressado? Não, isso é importante. Sim. Tanto no período que a pessoa está usando, como no período que ela tira. Certo. O período depressivo da fase hormonal é muito importante. Uhum. Então tem que ser assim, colocado revisto isso. Exato. Então, as drogas que as pessoas têm usado e tem se tornado, assim, entre aspas, comum, não é comum. Não pode ser comum. Exato. Né? Existem malefícios de uso de pequeno tempo? Existe. Né? Existe benefício? Talvez exista. Sim, né? Sim. Não sou contra nenhum tipo de uso. Sim. Né? Acho que a pessoa, se ela tem um intuito de competir, se ela tem um intuito de entrar numa situação de uma competição de palco e tudo mais, o objetivo maior é esse. Ponderamos isso, a gente pode ponderar isso. Assuma os riscos. Né? Não é nem legal a prescrição para esse tipo de situação. O Conselho Federal de Medicina proíbe o uso de esteroides para fins estéticos e esportivos. Sim. Então é uma situação que tem que ser bem evidenciada. Agora, se a gente for ponderar isso, né, eu acho que vale a pena essa explicação. Certo. Existem efeitos de curto, médio e longo prazo, e esses efeitos eles podem ser temporários ou definitivos. Sim. Né? Sim. Definitivo. E hoje também muita gente, eu vejo aí meninos de 20 anos, que eu acho um absurdo isso, mas um menino de 20 anos, dentro da academia, falando que ele está fazendo reposição hormonal. Não existe isso. Não pode. E é uma situação que, assim, muitas vezes a pessoa entende que se ela tiver 1.500 de testosterona, ela é mais atleta do que o cara que tem 700. E às vezes não é. Não é. A questão da construção muscular, ela depende de vários fatores, como você sabe muito bem. Exatamente. A construção muscular, ela não tem jeito, ela demanda muito tempo. Ela demanda muito treino. O organismo só vai aumentar a massa muscular se ele vê que a necessidade que está sendo imposta para ele é maior do que o músculo dele é capaz. Então isso demora tempo, né? Demora alimentação, demora treino, alimentação. Descanso, né? E também não é só aumentar a massa muscular, né, doutor? Tem a estrutura óssea. Então, às vezes, você vai estar ali aumentando essa massa muscular, mas a sua estrutura óssea não está preparada para isso. Exatamente. E aí já começam os danos bem cedo, né? Muito. E também as pessoas elas têm que entender que existem tipos e tipos de biotipos. Exato. Então, existe um tipo de composição corporal que você vai conseguir um ganho de massa corporal bacana, mas não vai ultrapassar aquilo. Exato. Né? Existem pessoas que têm uma facilidade para ganhar massa muscular e outras não.
E isso tem que ser levado em consideração e respeitado isso, né? Exatamente. Não vai ser o hormônio que vai resolver o problema, né? De forma alguma, exatamente. Exato. Doutor, e o check-up cardíaco, ele anual, ele é para todo mundo? Tem que ser feito? Se a pessoa tem algum tipo de doença sabidamente já, ou uma predisposição genética, uma predisposição familiar de doença cardíaca, né? É importante iniciar a partir dos 40, 45 anos. Certo. Né? Se ela não tiver nenhum sintoma, a partir dos 40 anos vale a pena a gente fazer um check-up. E aí, geral? Um check-up geral. Certo. Um exame de sangue, um ecocardiograma, né? Certo. Então, isso é um exame de esteira, um eletrocardiograma. São exames simples que já definiriam uma condição de saúde para a pessoa. Mas se ela já tem um histórico de família e tudo mais, tem que ficar atento, às vezes, até um pouquinho antes. Todo mundo tem que ter um cardiologista para dizer que é seu. Exatamente, isso é importante. Certo. E hoje nas academias, doutor, as academias estão cada vez mais completas, né? Mas você aconselharia ter primeiros socorros, kits de primeiros socorros para uma emergência, como desfibriladores e uma equipe treinada para saber utilizá-lo? Com certeza. Existe, inclusive, eu não tenho exatamente o número, mas existe uma normativa técnica de locais na qual existe uma circulação de pessoa, de grande circulação, tem que ter um DEA, né, que é um cardioventilador elétrico, ele é automático, na verdade, e uma equipe treinada. Então, eu acredito que a normativa da região aqui nossa, né, do Paraná, impõe que até academias de grande porte, que nem a Visport, Draco e os afins, né, tem que ter um DEA e uma equipe formada. O DEA, na verdade, nesse caso, ele é praticamente automático. É um aparelho na qual você vai conectar a pessoa, na pessoa que teve uma síncope, um mal súbito, ele vai identificar e vai fazer até a desfibrilação, se for o caso. Certo. E as pessoas que vão manusear isso aí, elas precisam também ser treinadas para saber se realmente aquele caso é onde se usa o desfibrilador, Exatamente, né? O DEA vai identificar se a pessoa vai levar o choque ou não, mas é importante que alguém do time da academia ou do lugar que seja saiba posicionar e colocar os eletrodos e tudo mais. Certo. Doutor, e a dor no peito, a falta de ar excessiva, tontura, são algumas situações que tem que interromper imediatamente o treinamento? Sim, em determinadas situações, se a pessoa não teve nenhuma vez esse sintoma e começou a apresentar durante um treino e tudo mais, é importante parar. É importante, se for o caso, até procurar o pronto atendimento. Tá? Certo. Dor no peito é sinal de isquemia miocárdica. Então a gente tem que sempre descartar que seja uma isquemia miocárdica. Certo. Quando eu falo de isquemia, eu estou falando de infarto. Certo. Né? Falta de ar também são situações na qual pode ocorrer eventos agudos dentro do coração que pode gerar uma falta de ar súbita. Certo. Né? Desde uma arritmia até a ruptura de um folheto de válvula. Então isso pode acontecer. Então, sintomas iniciais de média ou forte intensidade, tem que parar o treino e, se for o caso, procurar o pronto atendimento. Sim. E a gente está vendo recorrentemente nas redes sociais muitos casos de infarto dentro da academia. Então, isso está acontecendo porque as pessoas estão praticando mais esporte ou por falta de um cuidado preventivo? Então, é difícil dizer a causa específica, mas eu acredito que é uma soma de alguns fatores, né? E eu posso colocar também as drogas de abuso. Exato. Tá? Um dos efeitos colaterais da estimulação hormonal excessiva é o que a gente chama de poliglobulia, que é o aumento da viscosidade do sangue. Certo. Isso é como se fosse o sangue ficando mais grosso, digamos assim. E isso permite ou favorece de uma maneira maior a obstrução dos vasos. Certo. Então isso é um sintoma que é muito recorrente e tem que ser um extremo cuidado. Certo. Tá. E, doutor, a saúde mental ou a falta da saúde mental pode ter relação com problemas cardíacos? Tem sim. Hoje em dia, talvez seja a doença do século, né? Talvez as doenças psíquicas, né? A gente não tem como não associar, né? Certo. O paciente que ele tem uma síndrome depressiva, ou às vezes um quadro de bipolaridade, transtorno de ansiedade e tudo mais, ele está sempre meio no limiar de uma tensão, né, ou de uma euforia. Então, isso proporciona realmente exageros, tanto da parte negativa como da parte positiva. Então, tem que ser é uma conexão muito grande, né, a saúde mental e a saúde cardiovascular.
Não existe nenhum tipo de fator de, assim, específico, o paciente depressivo ele infarta mais. Não tem nenhuma coisa assim direta nisso. Mas existem algumas síndromes, inclusive, uma síndrome chamada Takotsubo. É uma síndrome na qual, em virtude de uma tristeza muito grande, a pessoa tem como se fosse um infarto. Sim. O coração fica sentindo como se fosse um infarto. Sim. Então, existe uma ligação, né? Mas, diretamente, assim, a gente pode falar que é uma soma das duas coisas. Sim, né? Precisa ser investigado. Precisa ser investigado, exatamente. Tanto com psiquiatras quanto com cardiologistas. Exatamente. Certo, perfeito. Doutor, e existe também uma diferença entre os impactos cardiovasculares da musculação e dos exercícios aeróbicos? Sim, com certeza. A musculação, ela é um tipo de atividade na qual ela não é maléfica para o coração, mas ela tem que ser combinada com atividade aeróbica. A atividade aeróbica ela é protetiva para o coração. Certo. A pessoa tem que fazer pelo menos 30 minutos de atividade aeróbica 4 vezes por semana, senão ela é considerada sedentária. Exato. Né? Então, a atividade de musculação, ela proporciona, em algumas né, de longo prazo, a hipertrofia do miocárdio. Né? Existem muitos exercícios na qual a pessoa faz em apneia, existem muitos tipos de atividades na qual o coração tem um disparo muito grande, né? Uma necessidade de uma taquicardia, uma taquicardia em virtude do exercício, né? E esses subsequentes disparos podem provocar uma hipertrofia miocárdica. Certo. Né? A atividade aeróbica, ela é protetiva. Né? Então, você precisa combinar as duas coisas. Sim. Tudo que é excessivo faz mal. Sim. Tanto a atividade aeróbica excessiva também faz mal. Existem alguns estudos até que mostram que, por exemplo, corações de pessoas que praticam maratona têm lesões no final da maratona. Sim. É importante porque dizer, é um esforço muito grande. Exatamente. O coração tem que trabalhar muito. Exatamente. E isso pode ocorrer. Todo esporte de alto desempenho, na grande maioria das vezes, ele não é salutar. Exato. A gente sempre fala isso aqui no canal. Que esporte de alto rendimento não é saúde. Ele vai machucar a articulação, ele vai machucar a musculatura, vai ter dano a longo prazo. E, né, então tem que ter sempre esse conceito, o equilíbrio, exatamente. Certo, equalizar bem isso daí. E é importante que você disse aqui que não é só a musculação, porque muita gente, e eu falo que meus alunos também gostam de fazer isso, tá? Só treinar a musculação e na hora do cardio, ó. Não. Então tem que ter esse paralelo, tem que fazer. A atividade de musculação é complementar. A atividade física, hoje, ela tem considerada importante a mescla das duas coisas. Certo. Então, isso existem estudos robustos que mostram. Certo. A atividade física, mesclando atividade cardiovascular e musculação, é o que promove saúde. Que é o que a gente está chamando muito hoje de treino híbrido. Treino híbrido, exatamente. Exato, perfeito. Doutor, e quais os hábitos fora da academia mais influencia diretamente na saúde cardiovascular? Isso. Bom, o primeiro deles é a alimentação. Né? Hoje em dia, a gente tem uma quantidade de oferta de comida diferente do que tinha no passado. Né? Então, hoje em dia, a gente assim, tem à disposição muito mais gordura, muito mais embutido, alimentação processada e tudo mais. E isso proporciona para a gente assim, ingesta de muito sal, muita coisa que, né, não é tão adequada. Sim. Então, a alimentação é a primeira coisa. A segunda coisa que hoje faz muita diferença é o repouso. Tão importante quanto o treino para tudo, né? O repouso é muito importante. Sim. Então, uma coisa que, assim, às vezes a pessoa não dá muita importância, é o sono. Né? Então, o sono adequado hoje faz muita diferença. Sim. Além disso, a avaliação, que a gente estava conversando, de um geral, né? Você tem uma boa qualidade de alimentação, um sono adequado, um treino adequado, é o que vai fazer a diferença, né? Exato, então, perfeito. E o acompanhamento, né? Que seja de médico. Com médico, com treinador também. Sim. Hoje em dia as pessoas elas inventam treinos, que é umas coisas que eu acho que não faz sentido. Desnecessárias, porque às vezes deixam de fazer o básico para fazer malabarismo dentro da academia que não leva a nada. Nada. A não ser a lesões. Então, disse muito bem. Doutor, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, que está bem legal, é muito interessante, vamos fazer um bate-bola? Bora. Então eu vou fazer a questão e você já me responde, Bora. tá? Vamos lá então. Quem treina
não tem problema cardíaco? Tem problema cardíaco, perfeito. Coração acelerado no treino é sempre normal? Não é sempre normal. Certo. Musculação ajuda no controle da pressão arterial? Ajuda, é um fato verídico. Perfeito. Magros também podem ter problemas no coração? Muito. É a mesma coisa dos diabéticos, né? Exatamente. E excesso de treino pode causar arritmias? Pode. Certo. E agora, essa é uma outra questão, já acabando aqui, mas é uma outra questão que me fizeram hoje na academia, e aí um cardiologista para responder isso para a gente. Agora, na época do inverno, a gente teve aqui na nossa região uma queda bem acentuada da temperatura, e aí isso é mais comum ter problemas cardíacos, né? Alguns, existem. Você pode explicar isso para o nosso pessoal aqui? O inverno, né, ele proporciona nos vasos sanguíneos o que a gente chama de vasoconstrição. Certo. Tem muitas vezes até que a gente nota na mão da gente, a mão fica uma roxinha e tudo mais. O vaso sanguíneo é a mesma coisa, ele fica vasoconstrito, fecha, diminui o lumen dele. Isso aumenta a pressão da pessoa. Certo. Existem algumas doenças ligadas à pressão, que pode ser desde uma dissecção de aorta, que é uma situação catastrófica, na qual ocorre uma ruptura parcial da aorta da paciente, e até mesmo infarto do miocárdio. Sim. Por conta de aumento da pressão e diminuição da luz do vaso. Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Sim, exatamente. Certo, perfeito. E para fechar a nossa conversa, deixa uma mensagem para o nosso público aqui, doutor. Bom, o mais importante, eu acho, é a gente ter um equilíbrio entre o bem-estar mental, o bem-estar físico, e assim, os excessos de todas as formas são danosos. Pode não apresentar agora, mas a médio e longo prazo essa conta vem, então tem que ter esse consciência. E assim, o esporte está muito mais ligado, acho, ao bem-estar do que aparência, né? Exato. Então, eu acho que esse é o intuito do esporte, então é para isso que a gente... Hoje as pessoas estão muito no negócio de comparação, né? Comparação, muita rede social, e as pessoas ficam se comparando uma com a outra, ao invés de cuidar da saúde, né? Exatamente. E às vezes nem sempre o que a gente está vendo ali é saudável. Não, de forma alguma. Existe exatamente isso é muito importante. Assim, se a gente for pensar o que a gente está vendo, né, e o que é por trás daquilo, é uma coisa muito complicada. Bem diferente também, né, doutor? Doutor, eu quero agradecer mais uma vez você ter contribuído com a gente aqui no nosso canal. Você quer deixar as suas redes sociais, para o pessoal procurar você, a clínica? Sim, eu tenho minha rede social DR Rafael Santoro. Então. Certo, a gente vai deixar aqui, ó. Isso. E aí, se o pessoal quiser te procurar aqui na clínica, a gente pode deixar. Deixa o link ali. Vou deixar aqui o link para você que ainda não tem um cardiologista, aqui, ó, temos um excelente cardiologista que vai cuidar da sua saúde. Beleza? Doutor, quero agradecer demais a sua participação aqui no canal. Já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva aqui no canal, dê aquele like para esse nosso vídeo, compartilhe esse vídeo, porque muita gente precisa escutar o que o doutor falou aqui, e também comente da onde você está falando para a gente saber até onde o nosso conteúdo está chegando. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado, doutor, e muito obrigado vocês que acompanham a gente aqui no nosso canal, e espero nos vermos em um outro bate-papo com outro profissional capacitado da nossa cidade. Um grande abraço e até. Tchau, tchau! Isso aí, Marcão. Show! Que isso, cara. Muito bom, legal. Cara, muito...